Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Êxodo, vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 13. Vamos lá. Bom dia, meu povo! A santa paz do Senhor, glória a Deus. Vamos lá? Êxodo, capítulo 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. Primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, pois o Senhor tirou dali com a mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abile, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos heveus, dos jebuseus, terra em que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel, com fartura. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês, durante 7 dias. Comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam um pão sem fermento durante 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum entre o seu território. Neste dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez a mim quando saí do Egito. Isso lhe será um sinal em sua mão, em memorial, em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor tirou do Egito com a mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria de jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todos os primogênitos dos seus filhos, no fruto. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa isso? Digam-lhe com a mão poderosa: o Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou a deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens quanto os animais. Por isso sacrificaram ao Senhor os primeiros nascidos. Os primeiros machos, todos do ventre, resgataram os primeiros machos de todo o ventre, e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como um sinal em sua mão e um símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa, a partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, o Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: se ele defrontasse com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o ponto de dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando lhe disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui.
Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante dele numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar dia e noite. A coluna de nuvem não se afastava deles, do povo, nem de dia, e nem a coluna de fogo à noite. Nós temos 2 pontos muito importantes para tratar hoje. O primeiro, que fala sobre o primogênito, e o texto discorreu muito sobre o primogênito. E eu quero ler o início do texto para a gente. Eu vou ler um pedacinho aqui. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagra a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas entre os animais. Então, a partir desse momento, Moisés começa a dar uma orientação ao povo sobre o que eles deveriam fazer em relação aos primogênitos. E a Bíblia diz, a palavra começa a contar pra gente por que ele estava fazendo isso com os primogênitos. Era para marcar que eles saíram do Egito e que todos os primogênitos de Moisés, do Egito morreram, menos os israelitas. Mas se você observar as escrituras, se você analisar as escrituras, Deus ele tem um prazer especial com a primeira parte. Sabe por quê? Não é só os primogênitos. Deus ele tem um amor sobre a entrega do que é primeiro. Eu vejo como Deus consagra, recebe a consagração. Como Deus ama aquele que entrega o que lhe é de melhor. A oferta, a Bíblia diz que a oferta de Abel, ela grita, o sangue de Abel grita até hoje, mas a oferta de Abel foi recebida por Deus e a de Caim não. Aí você me pergunta, Poli, mas a oferta de Caim era ruim? Não, não era ruim. Caim, ele tirou a gordura, ele tirou uma parte boa, mas Abel tirou a primeira parte. É quando você recebe algo de Deus, ou recebe algo, ou vive algo, e o primeiro é do Senhor. Quando você faz uma comida, de quem é o primeiro pedaço de bife? De quem é a primeira concha de arroz? É o que é fresquinho, é o que tá por cima, é o que tá de melhor ali. Você já entregou uma oferta ao Senhor antes de pagar alguma conta? Você já teve um propósito de eu vou começar a ofertar, eu vou começar a dizimar, mas em minha oferta ao Senhor, a minha oferta, a minha entrega ao meu Deus vai ser a primeira parte. Quando você entra num lugar, entra num território, Deus se agrada de que a primeira parte seja dele. O problema é que a gente não dá nem a última, quanto mais a primeira. Então Deus dá uma orientação: consagrem a mim todos os primeiros, as primeiras crias dos rebanhos e os primeiros filhos. Não é porque, que Deus, ele quer simplesmente o primogênito que é abençoado. Não, não é assim. Tanto é que na história da humanidade, os segundos filhos, ou enfim, igual Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Judá era o 4º filho de Elia. Ele não era o primeiro. Entendeu? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi não era o primeiro filho do pai dele, de Jessé. Davi era, sei lá, nem lembro. Ele era o último, né? O último filho. Então, não é que ele tem uma bênção especial. Tem uma bênção especial, mas é uma bênção de entrega. É aquela parte que tem que ser consagrada ao Senhor. É quando você abre mão do seu egoísmo.
Casados. Casados. O que você tem entregue ao Senhor como premissa no seu casamento? Dentro do seu casamento, qual é a parte que é de Deus? Qual é a parte que o Senhor tem do seu casamento? Um pedacinho? Nada. Quando vocês se unem, o que vocês fazem ao Senhor? Qual é a parte que cabe à adoração de Deus dentro do seu casamento? Qual é a parte da entrega que você tem ao Senhor? Quem é? O que você pode fazer ao Senhor? Qual é a parte que você dá ao seu Deus dentro do seu casamento? Poliana, mas o meu cônjuge não é cristão. Não é cristão, mas você é. Você é. E o que você tem entregue ao Senhor? Salmo 24 diz o seguinte: quem é que poderá subir no monte do Senhor? Quem que pode entrar no meu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura a deuses falsos. Ele recebe a bênção do Senhor, e o seu Deus lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam e o buscam a tua face, o Deus de Jacó. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se as portas, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse o Rei da Glória? O Deus dos exércitos. E o que você tem feito ao Rei da Glória? Porque é muito fácil a gente dizer a Deus, te amo. Mas qual é a parte que tem vindo de Deus de dentro de você? Quando você se consagra ao Senhor, o que é dele, o que é seu? O que é dele? O que sobra para Deus? Na verdade, deveria ser o que sobra para a gente. Eu lembro que houve um tempo em que eu tive que acordar 4 da manhã. Eu fiquei muito cansada nesse tempo. E esse tempo não foi curto, foi longo. Eu tinha que acordar 4 da manhã e eu dormia tarde, porque eu chegava tarde em casa, que eu estudava à noite. Mas se eu não acordasse 4 da manhã, era impossível de eu fazer devocional. Era impossível. Hoje eu me dou ao luxo de acordar às 5. Mas acordar 4 é puxado. Mas ou eu acordava 4, ou eu não fazia devocional. Ao passo que hoje eu tô aqui com vocês. As pessoas acham que isso aqui aconteceu da noite pro dia. Mas eu levanto 4 horas, 5 horas da manhã há pelo menos 15 anos. Porque ou eu faço isso, ou eu não consigo me conectar com Deus durante o meu dia. E eu já percebi que antes de dormir, apesar de eu fazer meu devocional à noite também, é muito... eu entrego um devocional muito aquém do que esse que eu entrego de manhã. Sabe por quê? Eu tô cansada. Eu estou cansada. Agora eu tô bem, agora acabei de dormir, agora, acabei de acordar, na verdade. Eu tô descansada. E isso não é só comigo, é com todo mundo. Então, um dia eu disse, ou Deus tem a prioridade antes da na minha vida, ou eu sei que eu não vou seguir. Então, olha só o que a Ana perguntou aqui. Como fazer um devocional profundo? Ana, presta atenção. Você sabe o que Jesus quer de você? Prioridade e simplicidade. O problema é que as pessoas desistem do Senhor porque Deus ele não se revela para aqueles que não o buscam. E o Senhor, ele não vai admitir ídolos. Ou você tem uma entrega de coração ou não adianta, né?
Não adianta, não existe. Existem 3 tipos de idolatria. A idolatria contra falsos deuses, a idolatria contra pessoas e a idolatria contra coisas. Muitas vezes a gente precisa de um outro para ditar como vai ser as regras espirituais na nossa vida. Mas o que Jesus espera de você é que você simplesmente se conecte com ele. E eu vou explicar como. A Bíblia diz em 1 João 5:7. Eu vou conferir. Eu acho que é isso. Eu vou conferir se eu achar o livro de João aqui rápido. Porque às vezes os livros somem na minha Bíblia. Peraí. 3 João, 2 João, 1 João, bom, 5. É isso mesmo. E este é aquele que veio por meio da água, o sangue e o Cristo, somente por água. 1 João 5:7. E este é aquele que... 1 João 5:6 agora. E este é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas água e sangue. E o Espírito é quem dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem mais valor, porque é o testemunho de Deus que dá acerca do seu filho. Deixa eu contar aqui uma coisa para você. Nessa minha tradução, diz... há 3 que dão o testemunho. Aí no meu fala que é o Espírito, a água e o sangue. Em outras traduções dizem que é o Pai, o Espírito e a palavra. Então, vamos pegar essa tradução do Pai, do Espírito e a palavra. Como que eu faço um devocional? Primeira coisa, coloca uma coisa no seu coração. Escreve aqui embaixo para mim. O simples funciona. A única coisa que Deus quer de você, para ele ser profundo em você, é que você tenha uma coisa que as pessoas não têm. E as pessoas não têm. Elas querem, várias coisas, mas elas não fazem o simples, o básico. Coloca assim, o simples, vírgula, o básico funciona. Sério mesmo, escreve o simples, vírgula, o básico funciona. Pronto, o simples funciona, o básico funciona. Poliana, como você chegou até aqui? Como que você abre a Bíblia e o Senhor derrama tanta misericórdia, tanta graça? Eu tava me arrumando, fiz um negocinho aqui no cabelo, e enquanto eu arrumava assim meu cabelo, eu pensava, meu Deus, como o Senhor tem derramado graça. Quem tá aqui sabe que isso acontece. Meu Deus, como eu sou limitada. Eu tava falando exatamente isso. O simples, o básico, funciona. E eu tava, Senhor, como eu sou limitada. Como pode um Deus tão grande derramar tanta graça sobre a nossa vida? Derramar tanto favor. E eu pensei, na hora que eu tava chegando aqui, eu fiz um feedback, sabe? Da minha vida inteira. Veio assim, passou um filme. E eu sempre lembrei de uma coisa, talvez era para eu te falar isso nessa manhã. O simples, o básico. Nem todos os dias, nem todas as horas. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, mas eu fiquei exatamente no que a Bíblia mandou e manda e mandará, que é o simples e o básico. Sabe por quê, Ana? Porque o simples e o básico é o que funciona. Você pode passar a vida inteira comendo arroz com feijão, que você não vai ficar doente. Mas se você comer outros elementos, pode ser que você fique. Porque o simples funciona. Em 2007, eu fui fazer uma cirurgia e eu não comia arroz. Aí o médico virou para mim e falou assim, você está com anemia. Eu não tenho como te colocar dentro do centro cirúrgico. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou te passar uma dieta mirabolante. Eu não vou te passar remédio. Sabe o que eu vou te passar, Poliana? Arroz e feijão. 1 colher de arroz, 2 de feijão. 1 colher de sopa pequena de arroz, 2 de feijão.
Daqui 15 dias você repete esse exame. Em 15 dias eu repeti o exame e eu não estava mais anêmica. 1 colher de arroz e 2 de feijão. É isso que ele falou. Sendo que 1 colher seria feijão e os caroços e a outra seria só caldo. Então ele falou, arroz e feijão misturado, fora tudo, ele traz pra gente proteína também quando eles se misturam, né? Enfim, pelas propriedades deles lá. E isso a gente precisa para sobreviver. Então ele falou, se você comer a misturinha do arroz com feijão, uma para cada colherzinha de arroz pequena, 2 de feijão, sendo uma de caroço com caldo e outra de caldo, você não vai ficar anêmica. E eu sou prova viva de que isso é verdade. Eu passei ele 6 meses comendo assim e eu fiquei bem. E eu fiz a cirurgia e deu tudo certo. Sabe por quê? E eu lembro que ele falava pra mim, Poliana, as pessoas querem coisas mirabolantes. Só que o que funciona é o simples. O que funciona é o básico. Quando tem aquelas pessoas que estão muito anêmicas, sabe aquele povo que precisa até de ajuda humanitária? Sabe o que eles comem? Arroz e feijão. Se eles comerem arroz e feijão, ninguém morre. Ele falou, se uma pessoa passar a vida inteira comendo arroz e feijão, ninguém morre. Você pode incrementar com qualquer outra coisa, mas o básico é o que vai funcionar. Então, o que é que você precisa? Do Pai, do Espírito e da Palavra. Onde está Jesus? Não existe a menor possibilidade de você se conectar com Cristo se você não lê a Bíblia. Como assim, Poliana? Porque Jesus é a Palavra. O Antigo Testamento, ele vem anunciando a Cristo. Desde o relato da queda, Deus está dizendo à humanidade, eu vou enviar alguém que vai redimir vocês dos seus pecados. Então, desde Gênesis, capítulo 3, Deus está anunciando a Cristo. Ponto final. Então, o Antigo Testamento inteiro é um anúncio de Cristo. Aí Deus fica 450 anos sem falar com o povo, silêncio, Deus, eles experimentam, né? A Bíblia diz que existem 2 silêncios de Deus muito profundos. O primeiro silêncio de Deus foi o que a gente leu esses dias, que foi 430 anos que o povo ficou no Egito como escravo, sem nenhuma manifestação de Deus. Então, o povo foi para o Egito, né? A pedido de José, e ali eles viveram super bem, eles se multiplicaram, só que eles se tornaram escravos, e eles ficaram 430 anos aproximadamente sem ouvir a Deus. Então esse foi o primeiro episódio. No segundo episódio, entre o livro de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, existe um gap de 450 anos. Então Deus passou 2 episódios de 450 anos em silêncio. Só que sempre que ele permaneceu em silêncio, Deus sempre diz, eu vou enviar um resgatador. Tá? Ou seja, ele estava falando de quem? Do trono eterno de Cristo, para poder redimir a humanidade de todos os pecados. Então o Antigo Testamento ele anuncia Cristo. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento são os evangelhos. Eles são a vida de Cristo. E do livro de Atos até o livro de Judas, Judas que não é o Iscariotes, que são os livros que precedem o Apocalipse, esses são livros que instituem a igreja por causa de Cristo. Entende? Então os apóstolos foram espalhar a palavra, eles foram espalhar o evangelho por amor a Cristo e contar à humanidade que Cristo já tinha vindo ao mundo. Então o Novo Testamento também gira todo em torno de Cristo. E eu costumo dizer que a Bíblia é dividida em 3 partes. Então a terceira parte, o terceiro episódio da Bíblia é o Apocalipse. E o Apocalipse, para quem é do Senhor, é lindo. Poliana, vai ter fogo, vai ter babado. Tu tá dizendo que tá lindo? Sim. Para quem é igreja de Cristo, vai estar guardado e reservado. Então vamos lá. O Apocalipse, sabe o que ele fala? Da segunda volta de Cristo. A Bíblia é isso, fim, acabou. Então a gente só está falando de Jesus.
significa dizer a vocês que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia gira toda em torno de Jesus. Então, para eu me conectar com Cristo, eu preciso ler a palavra. Porém, se eu hoje quiser ler um pedacinho de Salmos, então você vai estar conectado com Cristo. Se eu hoje quiser ler um pedacinho de Êxodo, igual você, nós estamos lendo a Cristo. Se eu quiser ler um pedacinho, sei lá, de Mateus, é Cristo, Provérbios, Jó, Esdras, Crônicas, Gálatas. Tudo isso que a gente faz. Sabe por quê? Porque Cristo é a palavra. Essas são as formas de comunicação com cada um da Trindade, tá bom? O Pai, o Espírito e a palavra. O Pai, a palavra, que também é representada pelo sangue, como eu li aqui para vocês, porque o sangue e a palavra são a mesma pessoa. O sangue e a palavra são Cristo. Então, o Pai, como eu me conecto com o Pai? Eu me conecto com o Pai com atitudes de amor. Porque a Bíblia diz lá em 1 João 4,8 que Deus é amor. 1 João 4,18 diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, eu só me conecto com Deus, Pai, o dia que eu aprendo a amar e a servir. Quando você não consegue perdoar, Poliana, eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar. Eu não consigo perdoar quem me ofendeu. Aí você não tem uma conexão com o Pai. A verdade é essa. O Pai, o Espírito e a palavra. Só há a possibilidade de você se conectar com o Pai o dia que você conseguir perdoar. Então, um devocional, ele precisa da palavra, ele precisa da conexão com o Pai. Então, você vai precisar de amor para você orar pelos outros, para você orar por Israel, para você orar por quem te ofendeu, para você perdoar quem te ofendeu. Então, um devocional sem perdão, sem arrependimento de pecados, também a gente fala sobre arrependimento de pecados, que é a base do evangelho. Sem arrependimento de pecados, não existe evangelho. Então, vamos continuar. Então, o Pai, a palavra e o Espírito. Como eu me conecto com o Espírito Santo, Poliana? Através de oração e de louvores, tá? Através de oração. A Bíblia chama o Espírito Santo de amigo Espírito Santo. Como eu estou me conectando com vocês? Conversando, orando, falando sobre a palavra do Senhor, dialogando. Então, é assim que a gente está se comunicando. Da mesma forma com o Espírito Santo. Então, é quando você louva, é quando você ora. Pô, eu não sei orar. Eu tenho a solução para os seus problemas. Me responde aqui no chat. Você sabe orar ou você não sabe orar? Coloca vocês todos que estão aqui online. Me responde se vocês sabem orar ou não. Que eu tenho a solução exata, certinha, para quem não sabe orar. E para quem sabe também. Vocês vão observar, desde 2018? Não sei, gente. Isso mesmo, Kelly. Eu gosto de sinceridade. Eu vou te ensinar agora. Kelly, ó. Ficando maluca. Keila, meu amor. Fiquei maluca. Eu sei orar. Eu sei, sim, eu sei. Mas às vezes eu acho que não. Sincero, não sei orar. Então, vamos lá. Só uma observação. Desde 2018 eu faço orações. De vez em quando eu posto aqui uma oração ou outra, mas eu faço todos os dias. Todos os dias eu faço uma oração e mando para um grupo de pessoas. Eu vou experimentar, colocar no Reels essas orações. Eu fiz uma ontem, coloquei. A que estava pronta de manhã, eu coloquei ontem. E eu vou ver se todos os dias eu coloco para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Poliana, não sei chegar naquele nível que você faz de fazer uma oração assim, todos os dias uma oração nova. Sabe, você não sabe orar, mas Davi já orou. O livro de Salmos são orações. Vocês viram que eu li uma oração belíssima? Aquilo foi uma oração. Salmo, capítulo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos
limpas e o coração puro. O livro de Salmos são orações prontas para a gente começar a se direcionar acerca das orações. Então, sei lá, hoje a sua leitura bíblica no livro de Mateus. Lê o livro de Mateus e aí você começa. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu não sei orar. Eu não sei orar, porque Jesus, quando os discípulos vieram até ele, eles poderiam ter pedido tantas coisas para Jesus. Eles só pediram uma coisa. Eles podiam ter pedido poder, ensinar a curar, ensinar a libertar. Eles não pediram nada. Nada. A única coisa que eles pediram para o Cristo foi: nos ensina a orar. Então não é uma coisa fácil. Orar é uma coisa muito difícil, porque a gente pegar e falar assim: Senhor, em nome de Jesus, me dá minha casa, me dá meu carro, restaura minha casa, restaura minha família, cuida dos meninos. Isso é orar, mas isso é só pedir. Você sabe o que é orar? Orar é quando você fecha seus olhos e fala: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Mas eu nem sei orar assim. Vai em Salmos. Toma a leitura de Salmos como uma parte da sua oração. Na hora que você estiver na parte de orar no seu devocional, lê sempre um pedacinho de Salmos também. Fala: Senhor, eu nem sei orar, só sei pedir. O meu coração é pidão, a verdade é essa. Eu só sei pedir. Então eu vou te pedir um pouquinho e eu vou ler um salmo. E esse salmo que eu estou lendo para o Senhor, ele é a minha oração. A oração de verdade. Todos os dias, há muitos anos, eu leio salmos. Eu leio salmos pelo menos 2 vezes por ano. Leandro, mas tem 150 salmos? 150 salmos vezes 2 dá quase o ano inteiro. Pronto. Na verdade, pelo menos uma vez por ano. Eu tô lendo o livro de Salmos. Eu li o livro de Provérbios em um devocional particular, sem ser com vocês esse ano. E eu tô no meu devocional lendo o livro de Salmos. Simples assim. E eu coloquei no meu coração que quando terminar de ler o livro de Salmos, eu vou voltar para Provérbios. Quando terminar o livro de Provérbios, eu vou voltar para Salmos. E aí vai terminar o ano. E esse vai ser uma das minhas orações esse ano. E aí quando eu oro e a gente consegue escorrer uma oração, as pessoas não entendem, mas quantas vezes eu já li o livro de Salmos? Infinitas vezes. Teve uma época que eu fiz um voto de ler 7 salmos por dia. Durante muitos meses, eu repeti o livro de Salmos, que são 150 capítulos, muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes naquele ano. Então, hoje, quando eu tenho um pouquinho mais de didática na oração, vem disso. Vem de ler, entender que o simples funciona. Quando eu tô aqui e eu tô, Senhor, o desejo do meu coração é que eu tenha mãos limpas e coração puro. Se vocês pegarem a oração que a gente faz aqui no finalzinho e olhar o livro de Salmos, tem muitas partes de Salmos na nossa oração. Se vocês olharem a palavra no Novo Testamento, enfim, tem muita parte das minhas orações. Porque você quer orar o que é certo? Ore a palavra. Porque a palavra é Jesus. Entenderam? Então, como que eu faço um devocional profundo? Primeiro, ele tem que ser muito simples. Muito simples. Se o seu devocional não for muito simples, você vê que aqui é muito simples. O que a gente faz aqui é muito simples, mas é lindo. E ele tem sido cada vez mais lindo, porque é simples. E o simples funciona. Sabe por que vocês estão todos aqui e eu também? Esse ano vai fazer 2 anos que a gente está aqui juntos. Sabe por quê? Porque o simples funciona. O básico funciona. Eu nunca vim com uma palavra mirabolante, algo que as pessoas não entendessem. Quando eu via que eu estava sendo assim muito profunda, eu pergunto para vocês: vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Senão eu volto aqui e a gente não faz desse jeito. Não, Poliana, eu tô. Ou não, tá muito difícil para mim. E aí a gente faz mais simples. Entende? Sempre é assim, vocês sabem disso, porque tem que ser simples.
E ao invés de você escutar essas músicas seculares, escute louvores. Escute louvores. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A base de tudo, de toda oração, precisa ser o temor do Senhor. Senão você vai fazer aquela oração que aquele tanto de gente faz. Senhor, me dá minha casa, me dá meu carro, me dá meu filho, me dá meu emprego, me dá meu marido. E não é isso que Deus espera de você. Deus espera que quando você chegue no seu devocional, você se entregue. Deus espera que quando você chegue no devocional, você diga a Ele: Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, do fundo do meu coração. Eu quero me derramar na tua presença. Eu quero dizer ao Senhor que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero te dizer, Senhor, que quando eu estou na tua presença, aqui não há falta de alegria, porque a Bíblia diz que não há falta de alegria na presença de Deus. Eu quero te dizer, Senhor, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha frutos na vide, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Tem um texto que eu sou enlouquecida. E ele está lá em Lucas, capítulo 1. Eu sou enlouquecida com esse texto. Maria, mãe de Jesus, ela estava gestando Jesus. Gente, eu sou... Meu Deus, que texto. Ela fala com José. José, eu tô grávida. E o filho é do Espírito Santo. Sabe o que ele faz? Ele intenta deixá-la em secreto. E ele sai, ele fala assim, eu vou fugir. Eu não quero. Maria, eu não quero. E ele foge. Só que ele foge em secreto. Para ela não ser apedrejada, porque ele era um homem bom. Ele falou, nossa, ela é muito... Ela não é de Deus, ela é secular. Porque como uma mulher diz que está grávida, então... porque você lembra a mulher de Isaías? Que Isaías falou que uma virgem e tal, nananã, sou eu, a virgem do nananã. Não, você não é. Sou eu, José. E aí ele abandona Maria. Sabe o que Maria faz? Porque quando Maria tem a visita do anjo, o anjo fala duas coisas para ela. Ele não fala de José. É chocante. Ele não fala. Ele fala para ela, Maria, você está gestando um neném. Mas como se eu nunca tive nada com homem nenhum? Ele fala, Maria, o Espírito de Deus te possuiu, tá bom? Ah lá, tá. Tudo bem, ok. E eu deixa eu te falar, Isabel tá grávida. Ele só fala isso e vai embora. Sabe o que Maria faz quando José abandona? Ela vai para casa de Isabel. Ela estava abandonada. Abandonada. O que as outras mulheres fariam? Socorro! Ai, eu tô grávida, vou me apedrejar. Não sei o quê. Gente, ela estava gestando o Filho de Deus. Ela estava grávida, não tinha pai. Simples, assim, terreno não tinha naquele momento. Então, essa é a parte que me encanta na palavra. Porque ela tá na casa de Isabel. E ao invés dela reclamar, dela murmurar, dela desanimar, dela querer desistir, porque ela estava abandonada. O homem foi embora, largou ela com a barriga. Sabe, parece que eu tô vendo a cena das minhas clientes, a cena das minhas seguidoras. Ela não é, gente. Você sabe o que Maria fez? Ela vai para casa de Isabel e ela produz o cântico de Maria. Eu vou ler o cântico. Essa foi a oração dela. Eu vou contar para vocês aqui agora, na hora que eu abri a Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, chegamos em Lucas. Deixa eu só ver se é Lucas mesmo. Presta atenção. O cântico de Maria. Então disse Maria, minha alma engrandece o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois ele se atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. As tuas misericórdias se estendem aos que te temem. O temor do Senhor é o início de tudo. Ela fala aqui no texto, ó,
As tuas misericórdias se estendem aos que te temem. E eu te temo, Senhor, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços, despertou os que são soberbos, os mais íntimos do coração. Ele derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes e encheu de coisas boas os famintos, mas dependeu das mãos vazias dos ricos. Mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o teu servo Israel, lembrando da sua misericórdia para com Abraão, os teus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. O próximo tópico na Bíblia diz: Maria ficou na casa de Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Ei, escuta, José só volta 3 meses depois para buscar Isabel. O anjo levou 3 meses para falar com José, para dizer que o filho era do Espírito Santo, não de outro. Mas enfim, o tempo não é esse. Mas o que eu quero dizer para vocês é: olha o que Maria orou enquanto ela era abandonada. Ela estava abandonada, mãe solteira, mãe sozinha, no caos, no cárcere, em nada, assim, sabe? Gente, olha a época, a 2050, né? Porque Jesus viveu na Terra 33 anos. Então, aqui tinha 2050 anos atrás, uma mulher sozinha, adolescente, sozinha, abandonada, sem marido, grávida. Cadê a pedra? Ela ia... Gente, o risco dela morrer apedrejada era quase certo. Só que ela foi para casa. Ela foi para casa de Isabel. E ali ela ficou 3 meses sendo cuidada. Porque Deus cuida da gente. Simplesmente, Deus cuida da gente. Então Maria passa 3 meses ali na casa de Isabel. E o que produz dela quando tem sol bagaço é exatamente o cântico de Maria. E ela fala do temor do Senhor, das maravilhas de Deus, de como o Senhor é grande. E isso é uma oração. E ela só conseguiu isso aqui. Não é porque ela era maravilhosa, não. Era porque o coração dela estava rendido ao temor do Senhor. Era porque o devocional dela com certeza era simples e básico. Então, um devocional poderoso, um devocional profundo, é um devocional em que você pega a sua Bíblia. Você vai para um cantinho e você lê a Bíblia. Você fala: oi, Senhor, bom dia. Vamos começar. Como eu não sei orar, eu quero te agradecer, eu quero te dizer que meu coração hoje não tá bom, ou tá, mas eu quero ler um salmo como uma oração. Até que um dia eu saiba orar igual esse salmo, tá? E ali você lê, você põe um louvor, se você precisar de chorar, você chora. Se você precisar de sorrir, você sorri. Você levanta e segue. Helena, qual o tempo mínimo de um devocional? Gente, pelo menos 10 minutos. Pelo menos 10 minutos. Aqui já tem 43. Pelo menos 10 minutos. O mínimo é 10 minutos, né? Uma leitura de um texto. E as pessoas, às vezes, hoje não, mas as pessoas já me criticaram demais por ler um capítulo inteiro da Bíblia. Falei, o quê? Ah, Poliana, o que? Gente, devocional, se lê pelo menos um capítulo da Bíblia, não é devocional. Vocês veem que a gente lê o capítulo inteiro. Inteiro. O dia que eu li o Salmo 119 aqui no devocional no Instagram, eu li o Salmo 119, que é um... Ficou uns 20 minutos só de leitura do Salmo, eu li. Sabe por que eu li? Porque ou devocional tem palavra, ou não é devocional. Devocional é que você lê um versículo, pede o que você quer e vai embora. Isso pra mim não é devocional. Poliana, como eu leio a Bíblia? Começa com o livro do Novo Testamento. Depois que você terminar todo o Novo Testamento, aí você vem ler a Bíblia toda de forma seguida. Eu não vou entender, compra uma tradução chamada Nova Tradução da Linguagem do Dia de Hoje. Nova Tradução da Linguagem do Dia de Hoje. Ou a tradução chamada A Mensagem.
Essas traduções são muito fáceis de entender. Muito fáceis. A mensagem ou nova tradução na linguagem do dia de hoje, tá? Cuidado com seus louvores. Porque hoje em dia, cada louvor que fala de si mesmo, coloque um louvor que fale sobre o temor do Senhor. Coloque um louvor que eleve Deus na posição que Ele é e não diminua Deus. Tem louvor que diminui Deus, sabia? É um absurdo. Vamos voltar para o texto para a gente terminar. Então, Deus, Ele consagra os primogênitos para que você entenda e eu entenda que Deus precisa da nossa primeira parte, a nossa premissa. Tem gente que aqui comigo acordou e a primeira parte é fazer o devocional. Isso mesmo, é isso. Isso é o que Deus quer. Primeira parte do nosso dia, primeira parte da nossa vida, a primeira parte de quando a gente se relaciona com alguém, a primeira parte, a gordura de tudo o que você for entregar ao Senhor. Quando você vai dar o quê? Viu a Ana, né, Ana? Que é a Ana Cristina. Aqui, ligou, chegou devocional. É isso, é a primeira parte. É isso que Deus está mostrando aqui pra gente. Que o que Ele quer é a primeira parte. Poliana, pronto, você tem a mensagem, né, Mari? Ela é muito boa. Quando você vira pra mim e você fala assim, Poliana, me ensina aqui. O que é o primogênito? O primogênito é aquele que é o primeiro. O que você tem entregue primeiro ao Senhor? O que você tem consagrado primeiro ao Senhor? E por fim, eu quero falar com vocês sobre a partida dos israelitas. A Bíblia diz que os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Deixa eu contar para vocês uma coisa aqui. O povo estava chegando no deserto. Deus nunca deixou de protegê-los. No deserto, tinha uma nuvem de dia para não queimar eles do sol. E de noite tinha uma coluna de fogo para aquecer eles. Se isso não é um cuidado de Deus, eu não sei nem mais o que é. Quando você estiver no deserto, Deus vai enviar o cuidado para você. Deus, ele envia o cuidado no deserto. Mas deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar para você ficar. Prestem bastante atenção. Deserto não é um lugar que é para os filhos de Deus morar. Deserto é para você aprender, viver um tempo e sair dali. Deserto é feito para ser desconfortável. Poliana, como que eu saio do deserto? Só existe uma forma de sair do deserto. O dia em que você entregar a sua premissa ao Senhor. A primeira parte da sua vida, o temor do Senhor, é o que vai te tirar do deserto. Vocês entenderam? A primeira parte, esse texto todo está falando pra gente que a primeira parte, a premissa, o ponto número 1, a gordura, primogênito. O que você vai fazer ao Senhor como primeiro? Abel, ele entregou a primeira parte ao Senhor. Por isso que a oferta de Abel foi aceita. O que você vai entregar ao Senhor? O dia que a tua adoração tiver como primeira parte ao Senhor, o dia que as tuas finanças forem como primeira parte ao Senhor, o dia que o teu comportamento for como primeira parte ao Senhor, o que o ponto número 1 ao Senhor? O que você tem sacrificado, pequenos sacrifícios no teu dia para o Senhor? Deserto é lugar de passagem, mas a maioria das pessoas morrem no deserto. Isso é muito sério. Sabe por que as pessoas morrem no deserto? Porque elas até dão para Deus. Elas entregam, elas ofertam, elas consagram,
mas não é o primeiro. Não é a prioridade. Sabe quando você canta parabéns? Aqui no Brasil a gente tem uma mania muito legal. Faz parte da nossa cultura. A gente canta parabéns, o que a gente faz? Eu vou entregar o primeiro pedaço de bolo. Para quem? Para alguém que eu amo. Eu vou dedicar algo a alguém. Aquilo é belíssimo. Sabe por quê? Porque a gente pode perceber que a honra foi entregue a alguém por aquela pessoa. O primeiro pedaço de bolo vai para quem que você vai entregar o seu primeiro? Quem é que vai receber o teu primeiro pedaço de bolo esse ano? Para quem que você vai entregar o primeiro pedaço da sua vida? É ali que vai estar o teu coração. Enquanto Jesus não for a prioridade do teu dia, você e eu não vamos conseguir sair do deserto. Não dá para ser um pedacinho de Deus. Não dá para ser uma parte de Deus. Não dá para ser uma porção de Deus. Com Deus, ou você é, ou você não é. Com Deus, ou você ainda dá a primeira parte para Ele, ou não vai rolar. Todos vocês acordaram cedo junto comigo para a gente entregar a premissa do nosso dia ao Senhor. Já começamos bem. Já começamos bem. Que lindo, Josi. Hoje esse devocional está sendo peniel para mim. Glória a Deus. Quando você terminar ali um louvor, continua. A gente vai terminar o devocional. Mas eu quero que você coloque no seu coração o que nesse ano, o que vai ser a gordura de Deus. Qual é a parte da gordura de Deus? Ou Deus é a sua prioridade, ou não é. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos o primeiro louvor, a primeira adoração do dia. Nós te entregamos e consagramos no teu altar, Senhor, tudo o que concerne a nós. Nossas primeiras vontades, nossos primeiros prazeres, nossos primeiros deleites. Espírito Santo, te amamos, te adoramos, Jesus. Nos dispomos a Ti, nos dispomos à Tua presença, nos dispomos à Tua vontade. Faça-se de nós o Teu querer. Atenta para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu amo fazer o devocional aqui com vocês. Amanhã, 5h45, a gente vai continuar vendo um pouquinho do devocional do livro de Êxodo. Aumentem as suas expectativas no Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Foi o dia que o Senhor fez, se alegre nele. Não se esqueça de orar, coloque um louvor, escute a voz de Deus. Não se esqueça que hoje tem casa do Senhor. Vai para a casa do Senhor. Entrega o teu domingo ao Senhor. Entrega, vai ali, escuta uma palavra e volta para casa cheio do Espírito Santo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.